Nosso boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco e nos inspire na tarefa de esclarecimento do Evangelho da noite de hoje. É com alegria que aqui estamos para refletirmos sobre este ensinamento e o que ele pode nos trazer para o enriquecimento da nossa vivência cristã espírita. Essa parábola, como as demais parábolas do Evangelho, elas contam uma história utilizando-se de recursos da época do Cristo para que nós possamos fazer uma compreensão do significado da mensagem de Jesus, a que ele pretende com a parábola. E ele falava por parábolas, como ele disse mesmo aos apóstolos, para quem tem ouvidos de ouvir e olhos para enxergar. Porque certa feita lhe perguntaram por que ele falava por parábolas. E ele disse, porque nem todos tinham condição de entender. Então, quem tinha ouvidos para ouvir, ouviam, parava e ouvia. E quem tinha já a condição de compreender, com certeza iriam adentrar o sentido. Mas as parábolas têm sido para nós até hoje fonte de muito estudo e reflexão. São muitos os escritores que estudam e que adentram os significados das parábolas. E essa fala particularmente dos talentos, que Jesus compara, não é, a uma medida, um peso que se utilizava na época para medir. Outros falam que eram moedas de valor menos significativo. O fato é que a representação dos talentos para a época era o valor em prata e ouro, uma medida que se utilizava para aferir os pesos e para se fazer trocas comerciais. Mas Jesus não está falando desse aspecto material. Os talentos, nós vamos entender que são os recursos que Deus nos concede para o nosso aprendizado espiritual. Então, esse valor que ele atribui, de uma forma metafórica na parábola, para nós é o sentido maior. Que talentos nós estamos recebendo, o que recebemos da vida. E o Senhor da parábola é Deus. O Senhor sai, como foi lido agora há pouco o texto, e distribui seus bens. A um servo ele distribui 5, a outro 2 e a outro 1. E pede para que aqueles servos tomem conta daqueles valores seus. Depois de um certo tempo ele retoma e vai falar com cada um o que ele fez com aquele benefício que recebeu financeiro. O que multiplicou, o que recebeu 5, entrega mais 5, o Senhor o elogia e diz que ele está certíssimo em ter feito isso. O que recebeu 2 da mesma forma, mas há uma atitude diferente do que recebeu 1 talento. Ele, por achar que era insignificante, por ter medo, como ele mesmo diz, como sabias que ceifas onde não semeaste, tive medo. Ele enterra o talento e devolve o talento ao Senhor. Na cabeça dele está tudo justo. Eu não recebi só 1, estou devolvendo o que recebi. Mas aquele Senhor age com severidade, mostrando para ele que ele não foi prudente o suficiente. Ele deveria ter colocado aquele recurso a serviço da vida, a serviço do seu crescimento e de outras pessoas. E ele simplesmente achou que ninguém poderia precisar de um talento, que segundo as interpretações de uns, significaria 30 quilos de ouro ou prata. Ou seja, não seria tão pouca coisa assim, tão insignificante. Mas por ser 1, muitos de nós achamos que 1 é muito pouco. E nos esquecemos que há pessoas que precisam desse 1. E ele enterrou e devolve o talento. E aquele senhor diz que seja-lhe retirado o que ele tinha e que seja dado ao que tem mais. Analisando os significados da parábola, nós vamos entender que os talentos são os recursos que recebemos da vida. E que esses recursos nos são dados para que nós façamos a multiplicação. Porque Jesus chegou certa feita a dizer que se a nossa justiça não fosse superior à dos escribas e fariseus,
nós não entraríamos no reino dos céus. E o que é que ele quis dizer com a justiça superior à dos escribas e fariseus? Porque a justiça deles era olho por olho, dente por dente. Só emprestava a quem pudesse devolver, só dava alguma coisa a quem pudesse lhe retribuir. E Jesus vai combater essa ação que é baseada no interesse pessoal por algo muito mais sublime e divino, que é o amor, que é a multiplicação dos bens. Então Jesus não falava simplesmente nessa parábola de uma retribuição, mas de uma multiplicação. O servo que recebe 5 multiplica para 10, o que recebe 2 multiplica para 4, e o que recebeu 1 deveria ter multiplicado para 2, mas enterrou. E ele está nos falando dessa necessidade, que precisamos entender o Evangelho por essa dádiva, que Deus é essa dádiva. Deus não vive fazendo contas. A nossa consciência de culpa e pequena é que fazemos conta, é que nos autopunimos. Como Joana de Ângeles vai dizer, que a interpretação dessa parábola é justamente: o servo enterra por medo de fracasso, medo de não dar certo, por achar que ele não tinha nada para dar, e na sua insegurança, em não reconhecer os pequenos valores que trazemos na alma, ele enterra. E esse servo vai ser chamado do servo egoísta. É o servo improdutivo. É o servo que não ajuda na seara do Senhor a multiplicação das coisas. É o servo temerário. Não vamos fazer isso não, porque não vai dar certo. Não vamos fazer isso porque ninguém ajuda. Não vamos fazer. Tem sempre algo a bloquear, porque ele tem medo. Mas ele teme também porque ele não quer se doar. Então é considerado na parábola o servo que se paralisou pelo medo e pelo egoísmo. Ele não acredita que seu dom pequeno, que seu valor é capaz de ajudar. E o que são os talentos? Na parábola, na representação significativa, é tudo o que nós recebemos. Pela análise que muitos fazem sobre essa parábola, inclusive Rodolfo Caligares e outros, eles vão dizer que os talentos, cada um recebe de acordo com as condições que tem de se desenvolver na vida. Porque Deus não ia dar 5 talentos a quem não tivesse condição de multiplicá-lo. Os que recebem 5 talentos são aqueles espíritos que já estão mais fortalecidos, que já podem desenvolver tarefas mais grandiosas. O que recebe 2 talentos é aquele que já tem condição de crescer em família, no trabalho profissional, com a sua mediunidade, com as atividades que ele faz. Ele não tem uma missão de grande porte, mas ele tem as missões, que são as tarefas que nós recebemos através da reencarnação para as nossas necessidades evolutivas. O nosso projeto reencarnatório é feito de acordo com as nossas necessidades. Muitas vezes pode acontecer de nós passarmos a encarnação resolvendo outros problemas, fazendo caridade, praticando caridade até mesmo na casa espírita, e nós não resolvermos a questão básica, existencial, a que o nosso plano reencarnatório foi feito. A casa espírita seria a missão do passista, do grupo vocal, a missão do palestrante, do médium, de qualquer atividade que nós nos empenhemos, seria para ele se fortalecer, para ele vencer o essencial, que seria o perdão em família. Ele passou pela encarnação, ou ela conseguiu fazer muitas coisas do seu entorno, mas não resolveu a questão essencial do perdão que estava precisando com algum membro do grupo familiar ou vários. Com alguma questão, um vício maior que deveria ter vencido e superado, e passou a encarnação, mesmo trabalhando no bem, meus irmãos, mesmo fazendo atividades grandiosas,
sem conseguir vencer a questão-chave, que era a humildade ao professar a sua mediunidade, que era a leveza no trabalho social, que era superar o orgulho. Ia ser uma pessoa muito criticada, mas não consegue superar, não sei. São vários planos que nós preparamos para ser feito numa reencarnação. E nós poderemos não estar resolvendo o problema-chefe, o carro-chefe, o problema principal. Para isso, Joana, com as suas 18 obras, que Angelina está começando segunda-feira, conflitos existenciais, vocês também estão convidados. Começa também, nós temos o estudo já há 3 anos, estamos na obra Autodescobrimento. Ela se preparou 50 anos no plano espiritual, para dizer a nós, neste momento de transição planetária, precisamos pensar sobre nossas necessidades essenciais. Que talentos precisamos desenvolver? O que recebemos da vida? Porque talentos são as aquisições. Talento é saúde, talento é voz, talento é inteligência, talento é capacidade mediúnica, talento é conhecimento profissional habilitado para executar profissões. Todos esses são recursos que a vida nos concede para que nós possamos exercitar as potencialidades que trazemos na alma. O que eu preciso desenvolver cantando? O que eu preciso superar cantando com uma voz linda, maravilhosa? O que eu preciso superar sendo um passista que está ali concentrado para desejar o bem, para olhar para cada pessoa, como o irmão Silas disse a André Luiz, a partir de agora você vai ter o dom, ele recebeu o talento para adentrar o sofrimento das almas. E ele coloca a mão no chakra coronário de André Luiz e diz: prepare-se. Tudo que você for ver de dor ou de sofrimento humano, você não pode ter um sentimento de censura, nem de condenação, nem de julgamento. Você agora vai adentrar a mente de cada ser e vai ouvir. A primeira descrição eu fiquei estarrecida, eu quase não termino de ler. Ele coloca a mão na cabeça de um senhor e vê a mulher degolando. E ele implorando ajoelhado para que ela não o matasse. Vocês imaginem isso. Que cena dolorosa. E ele não podia julgar nem condenar. Ele tinha que ouvir, ver e ajudar. Olha o exercício de um passista. Todo mundo que chega aqui é merecedor da misericórdia divina, da energia que eu estou transmitindo através da espiritualidade, que não só é minha. Estou transmitindo. Qualquer um é merecedor e eu não posso julgar ninguém. Olha que bacana. A gente está evoluindo aos pouquinhos. Cada sessão de paz, você vai: Senhor, me ajuda. Não posso, mesmo que eu saiba o problema de um ou de outro, não posso, não cabe, não posso fazer isso. Não é minha tarefa. E nesse exercício desse talento que recebeu, que é o simples e grandiosa incumbência de aplicar paz. Desejar que o outro cresça, supere sua dor, seu conflito existencial, enxergue a espiritualidade, o sentido existencial e caminhe. Estás recebendo a misericórdia. Olha que maravilha. É um talento. Estudar, tem curso, o Tonho está fazendo curso. Olha, hoje vai sair todo mundo estudando aqui. Vamos convidar para todos os cursos. Curso de passe. Essa semana de estimular uma pessoa, faça. Essa é uma atividade grandiosa. É o exercício do amor. Orar pelos outros, reunião de vibração. Fazer evangelho no lar vibrando para a família. São talentos, você poder. Porque quando nós não podemos usar o talento, a gente só vai sentir falta quando for tirado. É a mesma coisa, você respira, acha tão natural. Um leito de dor, numa UTI, a gente sabe o que significa respirar sem aparelhos. Aí nós vamos perceber que a saúde, as condições para agir, são talentos. A inteligência,
a presença de nossos familiares, quando a gente se afasta momentaneamente pela morte, de nossos entes queridos. Aí nós vamos entender que Deus tinha dado um talento, um recurso grandioso para a gente crescer. Aquela pessoa que estava ali lhe criticando todos os dias, lhe mostrando a evolução espiritual, porque tem muitos que só massageiam o ego e a gente não cresce. Ou senão aquela pessoa ali dedicada, que está sempre pronta a servir. Aquela companhia que lhe ajudava. Ou senão aquela outra companhia que lhe fazia crescer, porque você tinha que aprender a perdoar todos os dias. Nós só vamos saber disso depois. Muitos de nós não avaliamos os talentos que temos hoje. São todos os recursos que a providência divina colocou em nossas mãos, em nossas vidas, que nós temos hoje. Isso aqui é um recurso. É um recurso para que a gente que está falando pense mais sobre a nossa vida e o que nós estamos fazendo, porque é uma responsabilidade no falar. Nós somos levados a pensar 2, 3, 4 vezes, depende da consciência de cada um. Todos os recursos que recebemos da vida para nos libertarmos das consciências de culpa do passado que trazemos na alma. A reencarnação é essa bênção. E o trabalho no bem, a inteligência, a profissão, a família, tudo mais. O próprio corpo físico, a saúde. O que estamos fazendo desses recursos? Estamos enterrando? Aí a gente vai ter que descobrir, não é? Analisar direitinho. Pedir em oração ajuda ao anjo da guarda, para que ele nos inspire. O que é que nós estamos enterrando? Será que eu estou enterrando a paciência? Dentro de casa a minha paciência é curta, é pequena, então não vou usar não. É pequena demais, não serve para nada. Então eu estouro o tempo todo. Que recursos nós recebemos pequenos, mas que são importantíssimos. Porque se Deus nos dá de acordo com as condições que nós temos, então não podemos dizer que eles não são importantes. Ah, mas minha mediunidade é tão pequenininha, eu só sinto só um arrepiozinho, não dá não. Aprenda e se prepare para ir para a reunião de vibração, para depois ir para a mediúnica, o seu suporte, para mentalizar, para ajudar, mesmo que você não veja, não incorpore, não é justificativa. Ah, mas eu não fiz faculdade, eu não posso ensinar ninguém. Quem viu o depoimento de uma criança, o ano passado, um menino de 10 anos, que alfabetizou a mãe. Ele estava se alfabetizando na escola, pegava as tarefas, e a mãe dizia: meu filho, eu não posso lhe ensinar nada da sua tarefa, porque eu não sei nem assinar meu nome. Ele pediu ajuda à professora, pegava as tarefas que ele fazia, e em casa, todos os dias, ele passava 2 horas com a mãe. E isso virou notícia nacional, isso foi divulgado aí num programa aí da Globo, eu não me lembro qual foi. Isso saiu bombando aí na internet. A criança de 10 anos que se sensibilizou e depois de já saber ler alguma coisa, ele começou a alfabetizar a mãe. Olha que coisa linda. Então nós temos recursos que estamos deixando de lado. E nós sabemos que um dos grandes entraves para o nosso crescimento espiritual é o ego, é o egoísmo. É nós olharmos só para as nossas necessidades e não entendermos as necessidades alheias. Mas muitos espíritos estão conseguindo fazer isso. Sair um pouco do seu mundo, sair um pouco desse universo do ego, de olhar só para as minhas necessidades e começar a enxergar o outro. Essa semana também alguém postou aí num grupo familiar, e eu tive acesso, já foi divulgado o ano passado, mas eu fui ter acesso essa semana, a história de Roberto Bertoli, um italiano que veio morar no Brasil aos 21 anos de idade para fazer uma comunidade para ajudar as crianças
e jovens brasileiros, meninos de rua. Ele conta que viu o pai ajudar aos frades e sempre chegava à sua casa e ele ouvia aquelas histórias que no Brasil tinha muitas crianças de rua, tinha muitas crianças que estavam abandonadas e a família dele ajudava esses frades. Quando foi um dia ele disse: mas olha, só mandar dinheiro é pouco, eu vou para o Brasil. E é um exemplo de solidariedade, de amorosidade e generosidade. E aos 21 anos de idade ele pede recurso à família, compra 300 hectares de terra e começa uma instituição. E até hoje está lá, em Barbacena. O que esse rapaz começou? Ele, motivado por essa grandiosidade da sua alma, ele imaginou: eu posso fazer alguma coisa. E começou. E a família começa a ajudá-lo. Hoje ele já tem mais de 1000 pessoas na Itália, além da família, que colabora para que essa instituição, que é Miguel Arcanjo, funcione atendendo 400 crianças e jovens, que elas estudem, se profissionalizem e saiam de lá com um roteiro de vida. Olha que coisa linda. E na internet vocês podem ter acesso. Ele diz: a nossa instituição atende a 3 princípios básicos: amor, educação e profissionalização. Amor, porque essas crianças precisam ser amadas. Quem é amado se abre para ser ajudado. Educação, porque é a base de tudo. E a profissionalização, para que elas possam se manter. É uma coisa linda. Quem não conhece a história de Divaldo Franco, que também na década de 40, aos 21 anos de idade, abre um orfanato. E ao longo de sua vida são 600 crianças adotadas. Fora a instituição, a Mansão do Caminho, que muitos de vocês já conhecem, que atende a mais de 3.600 crianças, jovens e adultos por dia. O sistema de creche, orfanato, escola, ensino fundamental, ensino médio, profissionalização em todas as áreas. Quem nunca ouviu falar da Irmã Dulce, que começa levando pessoas doentes, desabrigadas de rua, pedindo à sua Madre Superior autorização e recebe um galinheiro para acolher essas pessoas. E hoje, um mundo de instituições, de hospitais fundados por ela em Salvador. E essa lista continua. E a Fraternidade Sem Fronteira, essa ideia fabulosa de Wagner Moura, saiu sozinho com a mochila nas costas e disse: eu vou para Moçambique ver como é que funciona. E foi lá, viu as necessidades. E hoje você pode, uma simples doação de R$50, alimentar uma criança 3 vezes por dia e fazê-la frequentar uma escola. São vários projetos, esse é um, né? Esse é apoio a Moçambique, que é o que ajuda uma criança de forma isolada. Mas existem outros, inclusive, eles ajudam também o IPES, que é a microcefalia. Então vocês vejam, uma pessoa sozinha toma a iniciativa, começa e o bem acontece. Elas estão multiplicando. E a parábola dos talentos não fala de retribuição do bem. Eu recebi um bem aqui, aí eu faço outra ali. Não. Por isso que Jesus falou que é a multiplicação, ou seja, você faz um bem e você deve multiplicá-lo. Vocês já viram aquela história de uma pessoa que recebe o bem de alguém e diz: olha, por mais que eu faça a fulano, eu nunca vou pagar. Mas é justamente isso. Porque o bem não deve ser retribuído, ele deve ser multiplicado infinitamente. É a lei do amor em ação e da misericórdia. Então, quando nós vemos o exemplo dessas pessoas, nós ficamos imaginando, numa instituição como essa e tantas outras que existem, nas diversas religiões, as oportunidades de trabalho que nós temos.
Nós já ouvimos aqui várias pessoas falarem, inclusive Angelina, da Caravana Francisco de Assis. Quem chegar aqui às quartas-feiras e ver as grávidas, como elas são acolhidas, mães sozinhas, muitas vezes as famílias orientando para o aborto, elas em desespero, com carências na alimentação, abandono afetivo, sozinhas na caminhada, desempregadas. Às vezes não é nem a mãe do primeiro filho, é do 7º, como já vimos, do 6º. E que algumas tentaram inclusive aborto. Outras tentaram suicídio. E que a gente vê essas mulheres sendo acolhidas, amparadas. Teve uma que chegou para a Tânia e disse: Tânia, ninguém nunca me abraçou e você me abraça. Tânia, ninguém nunca tocou na minha barriga e vocês aqui dão um passe, tocam a barriga, orientam. Há tantas formas de ajudar. Quem chegar aqui na sexta-feira, a semana passada tinha 5 mães precisando do atendimento fraterno, do diálogo, chorando, desesperada. Inclusive pessoas tinham tentado suicídio na semana. Por que que a gente diz que não tem como fazer? Outra mãe passou mal essa semana, doente sem comer. Nós chamamos uma pessoa, aferimos pressão, foi providenciar tudo, quase que a gente tem que chamar o SAMU. Veio a pé para a instituição, precisando de alimento. Aqui dentro tem muitas atividades para a gente fazer, tem lá fora também. Cabe a cada um sentir onde é que eu vou jogar meu talento, onde é que eu vou direcionar e valorizar a sua tarefa, valorizar seu dever, porque é nele, como diz Joana no livro Autodescobrimento, capítulo 3, item sofrimento e consciência. Podem checar lá, nós estamos estudando. A única coisa que nos liberta das doenças incuráveis ao reencarnarmos, das perturbações de toda a ordem, é o sentimento amoroso. É o sentimento amoroso, é a afabilidade, é a doçura, a leveza, o perdão. São esses sentimentos que Joana diz que vão tirar do nosso inconsciente. Aí nós nos lembramos de Paulo, né? Que o amor cobre a multidão de pecados. Que só o sentimento de amor vai tirar do nosso perispírito, da nossa consciência de culpa do passado, as energias densas que lá se acumularam. É nesse exercício amoroso, mesmo pouquinho, mesmo sendo de um talento, mesmo que eu só tenha 2 horas por semana para o trabalho social, não tem problema. Ah, mas é porque eu só tenho 2 horas, ainda hoje eu agendei com uma. Ela disse: socorro, mas eu só tenho de 8 às 10, 2 dias da semana. Se estiver disposta, se não tiver atividade, a gente faz a gente cria e organiza. É conselho de Mahatma Gandhi. Ele disse que todo ser humano deveria, pelo menos, dar 2 horas de trabalho voluntário e ver a dor do ser humano em qualquer instância. Sai de si, do seu mundo, dos problemas da sua casa, do seu trabalho, da sua mediunidade, da sua vida afetiva, das suas comunicações espirituais, as suas sintonias, para enxergar algo lá fora, para ver outra instância, para se deparar com outra realidade, para analisar que não somos apenas nós que sofremos. Essa proposta é belíssima. Eu disse para ela hoje: olha, eu não pensei ainda, mas está aqui, nós vamos pensar. Se você disser: socorro, eu tenho essas 2 horas, nós vamos pensar o que você pode fazer nessas 2 horas, porque é importante nos colocarmos a serviço, deixar esse talento para que a alma entre no dinamismo espiritual. Aí, ideia de Haroldo Dutra: dinamismo não é movimento, só movimento. Ele disse: o umbral está cheio de movimento.
É espírito para lá e para cá, planejando tudo quem eles querem fazer o mal. Dinamismo no mal existe. Perdão, movimento no mal existe. Ele vai falar, Odo Dutra diz, a alma precisa não é apenas de movimento, é de dinamismo. Dinamismo vem de dinâmico, de força geradora. É preciso mudar, agir no bem. Esse dinamismo significa a alma lutando para produzir algo, para sair da inércia. E essa inércia, se fala, é a espiritual, é a de mudança de energia. E ele nos lembra a cena de Marta e Maria, em que Maria está lá, linda, maravilhosa, sentada, ouvindo Jesus. Vocês imaginem o que é que significa sentar e ouvir Jesus. Será que a gente tem condição de imaginar a superioridade do que significa isso? A leveza de Jesus, a amorosidade desta alma. Mas Marta, ela gostava de Jesus, e muito. Mas ela estava preocupada com a refeição que Jesus ia fazer depois. E ela foi para a cozinha, e lá ela está. E lá para a Santa faz, mestre, manda Maria vir me ajudar aqui. Imagina, Jesus agora resolvendo os problemas domésticos. Pede para ela vir me ajudar, porque ela está aí, ó. Aí Jesus, com amorosidade, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Tu tens te preocupado com tantas coisas. Porque Jesus sabia qual era essencial. Era o dinamismo. Maria estava ouvindo ali para mudar a alma. Ela estava completamente inteira ouvindo Jesus, sentindo o que ele estava dizendo, imaginando o que significa ser bom, os sentimentos bons quando adentram a alma, que, como diz Joana, a alma começa a se libertar desses sofrimentos materiais. É quando essa leveza começa a chegar à alma. Então, mesmo parada, Maria estava no dinamismo, na mudança interior, na busca da sua mudança interior. E Jesus aproveita só para que a gente pense sobre isso. Ele não queria dar carão em Marta de jeito nenhum, que o mestre jamais iria fazer isso. Mas ele aproveita todas as cenas da vida para nos advertir que nós muitas vezes estamos nessa movimentação tão grande do mundo material e nos esquecemos de dinamizar a alma, de dinamizar os sentimentos, de deixar que o bem aconteça através de nós. Então, Deus está nos emprestando talentos, condições, meios, instrumentos para que a gente evolua, para que a gente cresça. E eu estou aqui olhando a questão 643 para ler para vocês. Haverá pessoas que por sua posição não tenham possibilidade de fazer o bem? É a questão 643 do Livro dos Espíritos. Ou seja, existe alguém de nós que a gente não tenha condição nenhuma de fazer o bem? Os Espíritos responderam: não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra oportunidade de o praticar. Basta que se esteja em relação com os outros para se ter ocasião de fazer o bem. E cada dia da existência oferece essa oportunidade a quem não estiver cego pelo egoísmo. Fazer o bem não consiste somente em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, toda vez que o auxílio se fizer necessário. Fazer o bem, eu vou repetir, não é só ser caridoso, mas é ser útil na medida do possível. Olha a sabedoria dessa resposta. Porque se a gente fosse imaginar, não, eu só vou fazer quando eu sentir que estou fazendo a caridade, que estou amando intensamente. Não. Fazer o bem é ser útil, é fazer algo de útil para a humanidade. E nós somos chamados, como diz aqui a questão, todos os dias,
para sermos úteis. A nossa prece diária deveria ser assim: Senhor, me ajuda hoje a ser útil ao meu grupo familiar. Que eu seja um instrumento da paz, da leveza e do auxílio. Vai para o trabalho: Senhor, que eu seja útil nesse trabalho, no que eu vou fazer. Que eu seja ponte, aquele que deixa o bem fluir. Que eu não seja o ser parede, que tudo para em nós, mas que eu seja ponte. Pronto. Fazendo essa prece, ficando atento, nós vamos perceber que mesmo o nosso talento sendo um, nós não vamos enterrá-lo. Vai aparecer alguma forma que você diz: o que é que eu posso ser útil aqui? O que é que eu posso ajudar? Porque tem gente que fica esperando, né? Os outros tomarem as iniciativas. Mas cada um se perguntando: o que é que eu posso ser útil? Em que é que eu posso ser útil? Como eu posso ajudar? E aí nós vamos entender que o servo bom e fiel retira do próprio coração a prosperidade, enquanto o ocioso transforma as oportunidades em inutilidade. E isso é o que vai gerar em nós a consciência de culpa. O que é a consciência de culpa? É o bem que deveríamos ter feito e não fizemos. É o perdão que deveríamos ter dado e não damos. É a oportunidade de agir naquela situação e nós não fizemos. Então, para que a consciência de culpa não nos atormente, é preciso estarmos com a consciência desperta. O que é a consciência desperta? É o que Jesus vai dizer no Evangelho: vigiai e orai. A vigilância vai nos dizer: Senhor, o que é que eu devo fazer agora? Essa situação que me chegou, eu não estou sabendo fazer. Faz uma oração. Os Espíritos disseram que tudo o que nós pedirmos em oração para o nosso crescimento moral e espiritual, eles nos dão. E que se tivéssemos um pouquinho de vontade, superaríamos muitas das nossas dificuldades. Então nós já sabemos pela doutrina espírita o poder da oração. O que é que um pensamento sincero, elevado à espiritualidade, pedindo orientação: Senhor, eu devo tomar essa atitude? Para que nós não desenvolvamos tanta consciência de culpa. E uma vez que tomarmos consciência dos nossos erros, devemos ter a responsabilidade da reparação. Não mais a consciência de culpa. Por que fiz isso? Já está feito. Senhor, eu quero agora ser responsável pelo que eu fiz. O que é que eu faço para reparar? E nessa atitude de busca de reparação, nós não estaremos enterrando os nossos talentos. Nós estaremos a serviço da luz em nós. Nós estaremos nesse dinamismo espiritual. E todos os dias, se analisarmos, como diz Santo Agostinho, no final da noite, reveja o dia, nós vamos descobrir situações que poderíamos ter agido melhor. O servo bom é aquele que se propõe a fazer melhor a cada dia. É aquele que decide caminhar com o seu Senhor. É aquele que toma a iniciativa de dizer: eu não sou perfeito, eu tenho meus defeitos, mas eu estou lutando para dar o meu melhor, para ser pelo menos útil. Se eu ainda não amo, mas eu não quero odiar. Se eu ainda não amo com profundidade, mas eu não vou ficar indiferente às necessidades de meu irmão. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou tentar ser útil. E todos os dias, pode ter certeza, que a vida nos convida e nos dá as oportunidades de mudança, porque cada dia é realmente um presente. É um dia que nós recebemos para recomeçar. Seja no plano espiritual, nas esferas maiores, nas instâncias de dor e de sofrimento, ou reencarnado, todos nós teremos que fazer o nosso recomeço. Todos nós teremos que tomar a atitude da mudança. Qualquer guia espiritual vai chegar para você e vai dizer: e aí, meu irmão? Eu reconheço que eu deveria ter orientado melhor meus filhos,
que eu deveria ter perdoado tais e tais situações, que eu deveria ter cuidado melhor de meus pais. No livro Os Mensageiros, todo o livro de André Luiz, o segundo livro da coleção, ele fala de experiências relatadas por espíritos que chegaram a esta colônia e estão estudando para não repetirem o erro. E em vários capítulos eles contam as suas quedas, mas nenhum conta triste, dizendo, eu não presto, eu fiz isso. Não, eles contam naturalmente e já mostram o projeto que eles estão fazendo de reabilitação. Muitos já estão estudando. Eu me lembro do caso de um que abandonou os 6 sobrinhos que ele tinha prometido assumir no plano espiritual. E ele não assume os 6 sobrinhos. E aí ele está fazendo um curso no plano espiritual de como ser pai aqui na Terra. E disse que é um dos cursos mais frequentados no plano espiritual. É como ser pai e mãe. E a escola de pais aqui só não fecha, porque se só tiver um, a gente faz. Quem tiver. Mas a frequência é baixíssima. Nós não valorizamos esse aprendizado. Como é que eu posso me relacionar melhor com meus filhos? Tem um curso aqui, todos os domingos às 9 horas. Faço outro convite, Toinho. Vou me lembrar hoje de todos os cursos da fraternidade. Tem mais esse curso para a gente estudar, refletir e analisar. Como eu posso me relacionar melhor? Que importância eu estou dando à dificuldade que eu tenho no relacionamento familiar? Eu estou indo atrás? Eu estou procurando colocar esse talento adiante? Ou eu estou enterrando? Ai meu Deus, é meu karma. Ai meu Deus, eu devo ter atirado pedra na cruz. Ai, eu vou me matar, eu vou correr, eu vou abandonar essa família. Está enterrando o talento. Quem tem a capacidade de se ver na situação, o que é que eu posso ser útil aqui? Não olha para o que falta, olha para o que tem e que pode ser engrandecido. A parábola dos talentos é um convite a todos nós, para nós reconhecermos as coisas boas, minha gente, que trouxemos conosco. Se vocês quiserem saber o valor de um corpo físico, vá para as instituições que as pessoas são portadoras de necessidades especiais e visite as UTIs. Faça isso. Passe 3 meses fazendo isso. Aí você vai amanhecer todo e, meu Deus, que corpo maravilhoso. Obrigada, Senhor. Tomando 10 remédios, 10 comprimidos, não tem problema, Senhor. Fazendo quimioterapia, não tem problema, Senhor. Porque Emmanuel diz que a saúde é a harmonia da alma. Você pode estar doente e seu espírito está saudável, é a harmonia da alma. E você pode não ter doença nenhuma e estar enfermo da alma. Então, a parábola dos talentos nos diz, olhe para você. Você dispõe de muita coisa boa. E tem muita gente precisando dessas coisas boas. Vamos aproveitar melhor esse tempo, seja na profissão, seja na instituição que você ajuda, na família em que se encontra, na comunidade em que está. Tem uma senhora que passou a vida, nem foi muito religiosa. E depois de uns 10 anos para cá, ela resolveu descobrir o seu viés religioso e é católica hoje. Estudou, é filha de Maria, faz parte da igreja e ela tem uma iniciativa que ela faz sozinha. Visita todos os doentes da comunidade. Ela anota, visita, ninguém manda ela fazer isso. Procura saber, aquela casa está precisando de um banheiro, a gente faz. Aquele doente está sem uma televisão, faz campanha de fralda, sai visitando esse bairro e faz. Quem mandou fazer isso? A sua consciência. Pode não ter caridade ainda, mas está sendo útil, está levando a presença, visita. Convida o povo da igreja para fazer uma visita. Ninguém manda, isso não é um programa da igreja. A pessoa sai só. Então, não nos paralisemos. Não olhemos para o que falta. Vamos tentar enxergar o que nós temos.
e o que a nossa consciência está pedindo para fazer, nós precisamos ouvir um pouquinho essa consciência melhor. E vamos nos unir, porque são muitas as formas de ajudar, muitas. São muitas as campanhas, as ONGs, as instituições, muitas. E se alguém tiver dúvida, vamos para o atendimento fraterno. Quer seja na mediunidade, quer seja na doação de fluidos, quer seja na evangelização, no trabalho social, na visita a ruas, a instituições, aos nossos irmãos de rua. Não importa. Descubra onde pode ser útil. E vamos colocar nossas mãos a serviço do mundo de regeneração. Porque se o reino de Deus precisa ser instalado, é através de quem? De todos nós. E Ele só vai instalar no coração se eu decidir que meu coração cabe mais cabe mais alguma coisa. Eu preciso me orientar para fazer isso. Fica para nós esse convite. Eu me emocionei muito essa semana vendo isso. E vendo o trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras. Vendo tantos trabalhos. Vendo essa semana grávidas passando mal. Pessoas na instituição precisando de ajuda. Tanto trabalho, tanta coisa para fazer. Aqueles que estiverem dispostos, podem nos procurar no atendimento fraterno, a outras pessoas da casa. Que atividades podem se engajar, que outras formas de atividades nós podemos criar, porque tudo isso não foi feito para ficar sem utilidade. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos olhar para o nosso talento, não importa se é 5, 2 ou 1, mas que a gente possa colocá-lo a serviço da luz. E que Jesus nos abençoe nessa busca. Muito obrigada e boa noite.